Graça e paz, queridos. É com muita alegria que nós estamos novamente juntos como AME, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, como famílias que se reúnem com o propósito de receber a experiência de vida do Senhor em seu Espírito, onde nós crescemos, onde nós somos tocados pelo poder de Deus. E hoje especificamente nós estaremos transmitindo a vocês algumas coisas muito importantes acerca do que vai acontecer de hoje em diante. Nesse momento, especificamente falando, nós vamos começar a introduzi-lo numa viagem fascinante. Por quê? Porque nós estaremos juntos embarcando numa jornada onde vamos descobrir as revelações que Deus tem colocado na sua palavra, especificamente no livro de Gálatas, que é o primeiro livro que nós vamos meditar, buscar dessas escrituras algo que seja relevante e que nos coloca diante do Pai, que nos coloca diante da igreja, melhores preparados com uma experiência de vida mais profunda. E eu gostaria que os irmãos estivessem juntamente conosco, embarcando nesta jornada maravilhosa de estudo da Palavra de Deus. Porque, meus irmãos, nada melhor do que nós estarmos vivendo a Palavra do Senhor, estudando a Palavra do Senhor, vivendo cada minuto que essa Palavra ela nos revela. E eu tenho certeza que a proporção que nós formos indo adiante, estudando a Palavra de Deus, nossos corações vão ser transformados pelo poder de Deus. Por quê? Porque foi esta visão que Deus nos passou, não é? Para toda a igreja, que Ele daria forma segundo as revelações contidas na sua nova aliança, na sua palavra. Então eu quero encorajá-los a que vocês conosco estejam cada semana buscando aprimorar o seu conhecimento da Palavra de Deus, buscando estar na presença do Senhor e trabalhando muito, queridos, para que a nossa vida espiritual seja abençoada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? E eu queria fazer uma colocação antes de nós entrarmos propriamente dito nos textos e também naquilo que nós queremos alcançar juntamente com os queridos irmãos em Cristo. Eu quero mostrar para vocês que o reino de Deus, ele é poderoso, ele tem mistérios, ele tem coisas preciosíssimas que, quando reveladas ao nosso espírito, nos conduzem a uma vida de poder diante do nosso Pai Celestial. Então, a palavra de Deus, os ensinos que ela traz, os exemplos que ela mostra, toda ela nos revela o coração de Deus para nós. E em alguns aspectos da palavra de Deus, nós somos dirigidos pela palavra dele a termos procedimentos bem específicos para que nós possamos alcançar os benefícios que essa palavra ela tem para nós. Ou seja, a porta de entrada para uma experiência com Deus é revelada nessa palavra. E quando nós embarcamos nesta porta, quando entramos por essa porta, ou seja, essa revelação,
nós encontraremos depois, ao entrarmos, a experiência de um contato real com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ali, Ele vai nos falar, Ele vai nos confortar, Ele vai nos exortar. Não se sabe necessariamente o que Ele vai fazer e a experiência que você pode ter com Ele. Porém, nós precisamos entender que existe uma porta onde nós entramos na experiência. Deixa eu lhe dar um exemplo. A Bíblia diz assim: marido, amai vossas esposas, ok? Então, é uma coisa simples, nós olhamos, nós vemos o texto e então nós dizemos, puxa, a Bíblia diz que nós temos que amar a nossa esposa, ok? Então, fica assim. Eu tenho que amar minha esposa porque a Bíblia diz isso, a Bíblia fala que isso é necessário, e então eu vou não somente entendendo isso, mas eu também comunico a outras pessoas isso, eu ensino isso. Porém, nós nunca entramos na experiência da prática disto. E sabe, meus amados irmãos, quando a Bíblia diz amar vossas esposas, então nós precisamos amar. Quando nós amamos, nós entramos na dimensão de Deus. E aí são sequências de revelações, de experiências poderosíssimas com o nosso Deus. Por quê? Porque nós adentramos pela porta que ele diz, marido, amai vossas esposas. Então, é o nosso amor pela esposa que nos leva a viver esta dimensão de poder que só Deus pode revelar e só Deus pode nos dar. Isso funciona para o marido, funciona para a mulher, no que se diz respeito, mulheres, sede submissas ao vosso marido. Então, o fato de nós recitarmos o texto, citarmos as referências, ensinarmos ou pregar sobre ele, não nos coloca na experiência. O que nos coloca na experiência é a obediência e a prática da mesma. Assim, nós vamos começar a experimentar o poder de Deus se movendo em nossas vidas. Por isso que a fé é o firme fundamento. Então, o fundamento é a palavra de Deus. Então, quando você se coloca sobre esse fundamento, vem então a experiência com Deus, a experiência da vitória, a experiência de tudo que Ele tem para nos ensinar e nos levar a viver e recebermos a vitória dEle. Então, hoje, o que nós queremos é mostrar para vocês alguns fundamentos básicos que eu creio vão nos preparar para o que vem logo mais na sequência de tudo que nós vamos fazer com vocês através do AME. Mas deixe-me colocar para você também que nós estamos trabalhando muito agora para termos uma estrutura que permita, não é, que você e todos os demais membros, não é, do seu AME, ou seja, as demais famílias, possam estar sendo abençoadas por Deus, no sentido de você poder receber, não é, do Senhor a palavra, a revelação, e você poder viver uma vida saudável na presença do Pai, na presença de Jesus Cristo. Ok? Então, nós vamos passar para vocês como essas estruturas vão ser elaboradas e depois então você vai começar a ter os benefícios dela. Nós vamos estar fazendo esses estudos semanalmente com você, bem condensados, trazendo uma revelação específica para a sua vida naquele dia. Depois que nós fizermos isso, o seu intercessor irá trabalhar com vocês a questão da revelação. Você pode, então, juntos, irem mais fundo,
meditarem naquilo que está sendo colocado e depois disso, o seu intercessor irá orar com vocês, vocês orarão uns com os outros para que vocês possam de fato receber o benefício, não é, do poder de Deus em suas vidas. Então nós vamos começar neste momento com vocês, nós vamos levar os irmãos a entenderem certas coisas, certos fundamentos básicos que são muito importantes para que os irmãos possam, vamos dizer assim, se localizar e para que os irmãos possam entender como é importante, não é, a palavra de Deus para as nossas vidas, para a vida daqueles que estão vivendo ali junto conosco a mesma fé e a comunhão em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, antes de nós passarmos para vocês as revelações contidas nesse livro, eu quero dizer para você que é necessário que nós coloquemos no seu coração alguns fundamentos básicos. Esses fundamentos básicos vão trazer uma melhor compreensão da revelação contida nas páginas da sua Bíblia, a sua palavra de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer sobre o livro de Gálatas, ele é um livro muito importante, porque em Gálatas nós podemos descobrir coisas muito profundas acerca da lei e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu antes da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e o que vem posterior a isso. Nós vamos poder ver dois momentos distintos, quando a plenitude dos tempos se completa e então a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo acontece. Ele vive nesta terra por 33 anos. Nos seus últimos 3 anos, seu ministério então explode com sinais, prodígios e maravilhas, não é? E depois disso, então, vem a experiência da descida com o Espírito Santo e a igreja então começa sua jornada de poder nesta terra, levando milhares de pessoas ao arrependimento através da mensagem, né, da pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos em Cristo, vamos agora trabalhar um pouquinho nisto. Eu quero compartilhar com vocês. O livro de Gálatas, ele foi escrito entre os anos 45 e 53 depois de Cristo. Então veja, menos de 20 anos após o ministério terreno de Jesus Cristo. Quando Jesus ascendeu aos céus, você sabe que a igreja então, ela começa a ser a testemunha das verdades divinas nessa terra, não é? E agora os apóstolos começam a operar maravilhas, aquela vida que estava em Jesus Cristo e fazia sinais e prodígios com ele, nele e através dele, ela agora começa a operar na vida dos discípulos, mais especificamente na vida dos apóstolos, onde eles começam agora a experimentar esse poder de maneira que pessoas vão sendo ganhas, pessoas vão sendo batizadas, Deus começa a adicionar pessoas na igreja, e isso é uma coisa maravilhosa, não é? E então, quando se passam 45 anos depois, né, o ministério de Jesus, nós vemos então que os apóstolos começam agora a escrever, não é, as cartas às igrejas e lidar com os problemas que as igrejas possuíam e especificamente agora Paulo vem
com uma revelação muito profunda para a igreja de Gálatas, que parte de um problema que os crentes daquela igreja estavam passando, que era a tentativa por alguns daqueles que estavam na igreja de que eles deviam ser circuncidados se eles queriam fazer parte da igreja. Então, a partir deste entrave, né, entre aqueles irmãos, Paulo vem então para resolver essa questão, e assim ele escreve uma carta para eles, onde as revelações de Deus são muito, muito maravilhosas e importantes. Mas eu quero dizer para você, antes de nós entrarmos nas revelações que o livro de Gálatas contém, que toda a Escritura, não importa aonde você abre a Escritura, toda ela tem um objetivo concreto. Ou ela revela alguma coisa, ou ela narra um fato, ou ela apresenta parábolas, ou ela apresenta histórias. O fato é que toda essa coletânea de revelações e de relatos, elas visam um objetivo comum. E qual é esse objetivo? Equipar, fundamentar, fortalecer e edificar todos os homens na verdade de Deus. Na verdade de Deus. Então eu vou repetir. Toda a Escritura, não importa aonde nós abrimos, elas vão ter um objetivo concreto de equipar, fundamentar, fortalecer e edificar todos os homens na verdade de Deus. Onde nós encontramos isto? Se você abrir a sua palavra, a Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, nós vamos encontrar esta palavra. Veja, a palavra de Deus é a verdade. Ela foi inspirada por Deus dentro dos corações dos santos apóstolos que a escreveram. Então, o apóstolo Paulo revela a Timóteo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja bem, toda a Escritura. Então, desde o Gênesis até o Apocalipse, é inspirada. Ou seja, a palavra aqui Escritura inspirada é grafê, aquilo que foi gravado, ou seja, Escritura usado para denotar tanto o livro em si, como o seu conteúdo. Então, veja, aquilo que foi gravado, escrito, a palavra de Deus diz que foi inspirado, ou seja, foi soprado para dentro do espírito do homem. Então, e ela diz que essa palavra é útil, ou seja, é lucrativa para nós. Nos traz lucros, não financeiros. Não é isto que a palavra de Deus está revelando. Ela diz que ela nos traz lucros no sentido de que a vida espiritual cheia e uma vida de experiência real com Deus, ela é lucrativa no sentido de que ela nos faz ter ganhos eternos. Ou seja, nós temos galardões eternos. A palavra aqui, ela vem de uma raiz que significa acumular ou beneficiar. Então veja, toda a Escritura foi escrita por Deus através da inspiração dos seus apóstolos para nos beneficiar, ou seja, para nos colocar em vantagens neste mundo que nós estamos vivendo.
não é para lucrar financeiramente, mas para que nós possamos viver uma vida real, feliz e vencedora. Então, útil significa isso. Ou seja, nós vamos avançar, nós vamos melhorar. Então, ela é útil neste avanço para o ensino, ou seja, a didascalia, que quer dizer ensino, instrução, aquilo que é ensinado, ou seja, os ensinamentos e preceitos. Quer dizer, a inspiração de Deus foi colocada no coração dos seus santos apóstolos para o ensino. Ou seja, para a instrução de como Deus quer que nós vivamos, para que nós possamos nos beneficiar, termos vantagem e lucrar nesta terra no sentido espiritual. Ou seja, irmos sem derrotas. Ela é útil para a repreensão. Então, a repreensão significa elegikos, ou seja, é o sentido da palavra no seu original, elegikos, que significa algo que é provado ou testado. Então veja, quando nós recebemos as instruções divinas e a revelação divina, e nós começamos a receber a natureza divina dentro do nosso espírito, esta natureza vai ser testada. Ou seja, ela vai ter que ser corrigida, ela vai ter que ser... ela tem que passar pelo teste se ela é verdadeira ou não. Porque aí é onde Deus faz o quê? As correções que Ele precisa. A palavra vem de uma raiz que significa sentenciar, ou geralmente com a implicação de vergonha em relação à pessoa sentenciada. Então veja, Deus nos repreende, Deus deixa que nós sigamos aquele curso que nós queremos, vem o quê? Vem aquele momento onde você para e então você retoma. Volta, diga, errei, Deus, eu realmente não deveria ter seguido esse curso, fiz isso. Por quê? Porque essa experiência de retornar para Deus é porque você enxergou pelo ensino da palavra que não era aquilo que Deus queria. Então houve uma repreensão, ou seja, uma inversão de curso. Por causa do quê? Por causa do impacto que esta repreensão causa em nossa vida. Então, ela também é útil para a correção, não é? A correção, ou seja, a restauração a um estado correto. Na nossa vida, você sabe, querido, nós vamos tendo experiências com todos os tipos de coisas que nós nos deparamos quando estamos no dia a dia da nossa vida. Às vezes, amizades que não acrescentam, às vezes com uma experiência aqui, outra ali, e nós precisamos de correção. Por quê? Porque nós ingressamos numa experiência que danifica. Quantas vezes e quantas vidas hoje estão danificadas por uma ocasião ou um momento onde você teve aquela experiência negativa, foi machucado, você foi, vamos dizer, ferido, né, por alguma coisa ou outra, e você precisa ser restaurado. Por isso a palavra de Deus diz, quando ela usa esse termo correção, e toda a palavra de Deus é inspirada também para a nossa correção, ela está dizendo para a sua restauração a um estado correto. Ou seja, é uma correção, é um aperfeiçoamento de vida ou um aperfeiçoamento no seu caráter. Então essa palavra epanortosis significa isto,
Então ela vem de uma raiz epi, que significa estar em posição sobre, perto de, acima, não é? E uma outra raiz, que é a raiz anortho, que significa levantar, endireitar. Então veja, o Espírito de Deus está perto, está em você. Quando você entra num curso que não é o curso que Deus programou para você, ou colocou diante de você, então a palavra vem inspirada por Deus e faz o quê? A correção, ou seja, ela levanta você pelo poder de Deus e traz você de volta. Mesmo que você esteja deformado, mesmo que você esteja ferido, mesmo que você precise de ser reconstruído, a palavra de Deus diz que Deus restaura você e te coloca no estado correto novamente. Por quê? Porque as Escrituras, elas podem fazer isso. E também a Escritura é inspirada por Deus para a educação na justiça. Educação. Essa palavra educação é a palavra grega paideia, que significa todo o treino e educação infantil, que diz respeito ao cultivo da mente e moralidade e emprega para este propósito, ora ordens e admoestações, ora repreensão e punição. Então, tudo isso cabe. Está embutido na educação. Então, veja, quando nós temos filhos terrenos, nós somos muito semelhantes a Deus. Fomos criados à imagem e semelhança dele, certo? Então, quando você está criando os seus filhos e você está, vamos dizer, educando os seus filhos, então existem momentos diferentes. Há momentos que você vai se alegrar com ele, você vai aplaudir porque ele conseguiu alguma coisa, você incentiva o seu filho, mas vai haver momento que você vai dar ordens específicas e ele não pode quebrar. Mas também no processo da educação tem momentos que você vai precisar corrigi-lo com a vara. E você vai precisar também repreendê-los por ações. Então veja, todas estas coisas estão contidas no conceito de educar. E a palavra de Deus foi inspirada por ele na vida dos seus apóstolos para nos educar na justiça. Então, queridos, é muito importante isso e tem um propósito bem definido para isso. Deus não vai simplesmente batendo e diz agora se vire. Não, não é assim que ele faz. O versículo 17 é bem específico e bem, vamos dizer assim, bem claro de se ver e entender. A fim de que, olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que, ou seja, com a finalidade de que o homem de Deus seja perfeito. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Perfeito. Então veja, se a Escritura é tudo isso e ela é inspirada por Deus para que nós possamos receber esses benefícios que Paulo está revelando aqui, com o propósito de que nós, homens e mulheres de Deus, sejamos perfeitos. Meus irmãos, isso é o maior presente que Deus poderia nos dar. Não existe nada comparado às Escrituras Sagradas. Nada. Por quê? Porque ela é inspirada. Ela é diferente de qualquer outro livro. Você pode se emocionar lendo qualquer outro livro. Você pode ser informado por qualquer outro livro. Você pode aprender muito com qualquer outro livro. Mas ser repreendido, só esse livro.
ser restaurado ao lugar de justiça, só esse livro. Por quê? Porque os autores dos outros livros, alguns já até passaram, não existem mais. Ficaram só o que ele escreveu. Mas eles também são limitados. Eles não têm poder para fazer qualquer coisa que possa nos restaurar. Não, eles podem nos informar, podem desejar que aconteçam coisas na nossa vida conosco. E, aliás, todos os escritores de livros têm esse ponto comum. Eles querem colaborar, eles querem trazer um conhecimento a mais, que você receba aqueles conhecimentos, melhore a sua vida ou coisa parecida. Mas o autor do livro, chamado Bíblia, ele age em você. Por quê? Porque ele é eterno. Ele não está num sepulcro. Ele ressuscitou. E ele veio na pessoa do Espírito Santo habitar em meu e no seu coração. Por isso que nós podemos crer que quando as Escrituras estão falando e a inspiração de Deus está acontecendo conosco, nós cremos, irmãos, nós cremos que haverá uma transformação poderosíssima, uma transformação de fato. Sabe por quê? Porque o sopro divino é o Espírito Santo em nós. Então, não somente ele nos toca pela experiência de salvação, como ele também continua nos ensinando, nos tocando pela experiência da graça maravilhosa de Jesus Cristo em nosso espírito. Então, a palavra de Deus nos diz isso, para que nós sejamos perfeitos. E aqui cabe uma explicação sobre o que é que a palavra de Deus está dizendo, um homem perfeito, ou seja, que você seja perfeito. Geralmente, o que nós temos em mente, irmãos, e o que nós pensamos com perfeição ou ser perfeito é uma pessoa que não tem isto do que falar, ou seja, ela nunca erra, ela nunca fala mal dos outros, ela nunca faz isso, ela nunca faz aquilo, enfim, é uma pessoa isenta totalmente de qualquer falha ou erro. É o conceito que nós temos. Por isso que se torna muito difícil nós olharmos para esse texto e entender que é possível isso. Por quê? Porque quando nós estamos ao longo da vida caminhando, existem situações que nós entramos e vemos imediatamente que eu e você não agimos corretamente ali. Logo, eu errei. Se eu errei, eu sou o quê? Imperfeito. E se eu sou imperfeito, você é imperfeito. Então, toda a humanidade é imperfeita. E nós não somos, vamos dizer assim, seres que agem corretamente todo o tempo. Então, quando a palavra de Deus diz, a fim de que todo homem, é todo homem. Ou seja, que o homem de Deus. Então, aí está o primeiro segredo. Não é qualquer homem, é o homem de Deus, seja perfeito. Então, essa palavra perfeito na Bíblia tem um significado muito, muito especial. E não é o mesmo conceito que nós estamos acostumados. Mas a palavra de Deus aqui, o termo utilizado é a palavra artios. Artios significa completo. Entende? Completo. Ou seja, aparentemente com referência à aptitude especial para determinada prática ou atividade. Então, há uma obra que o Espírito Santo está realizando dentro de mim, dentro de você. E se você não estiver completo ainda, ou seja, se toda a revelação de Deus ainda não foi colocada em seu espírito, é lógico
que ainda você vai ver as obras da carne operando em sua vida através do seu corpo, o que nos faz errar. Mas há uma diferença entre eu dizer eu errei ou uma diferença de eu dizer eu nunca vou ser completo. Porque aqui é uma obra que está sendo realizada e ela vai ser completa até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque está escrito assim: aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoá-la até a volta de Jesus Cristo nos ares. Então, essa é a finalidade da palavra de Deus. Essa é a finalidade, essa é a utilidade dela para o teu ensino, para a repreensão. Então veja, ela vai te ensinando os caminhos de Deus, ela vai repreendendo quando você sai fora deles, ela vai corrigindo, ela vai educando na justiça para quê? Para que você seja completo. Então você está crescendo, você está indo para uma estatura que é a estatura de Jesus Cristo. E nesta caminhada, nesse crescimento para a estatura, ou seja, nesse caminho para se alcançar essa perfeição, ou seja, para estar completo pela obra do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o que temos na nossa mão é a palavra escrita. É dali que começam toda esta obra de aperfeiçoamento do Espírito Santo em cada um de nós, meu irmão, para nós sermos completos. E eu digo para você hoje, sem medo de errar, que quando nós fomos instruídos por Deus para iniciar esse trabalho com o homem, ou seja, dividindo as famílias, é porque Deus tem um plano para essas coisas. Veja, em pequenos grupos familiares, nós podemos trazer à existência essas coisas que aqui estão, que são úteis para você. Nós estamos trazendo o ensino, muitas vezes o seu intercessor vai lhe ajudar a você voltar para os caminhos de Deus e vai dizer, isso não é bom, isso não é saudável diante dos olhos de Deus. Vem com amor e vem a repreensão do Senhor. E vem a correção. E depois, então, a educação na justiça. Então, veja, esse interagir do seu intercessor com você e sua família são para cumprirmos os propósitos de Deus nesta jornada de crescimento, onde a inspiração da palavra de Deus poderá fazer toda esta obra que você está vendo aqui, quando vocês estiverem reunidos. E a nossa intenção é exatamente essa. É exatamente essa. Instruí-los na palavra de Deus, trazer a revelação, porque nós sabemos da inspiração dela e o poder e a utilidade dela para tornar você, sua família, homens e mulheres, e até não porque crianças perfeitas, completas, não é isentas de erro. E a palavra do Senhor ainda diz assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós cremos nisso, irmãos, nós cremos nisso, nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos no Espírito Santo. Então, perfeitamente habilitado é a palavra exartizo, que significa completar ou terminar. Ou seja, para que você esteja totalmente completo. Ou seja, esteja terminada a obra de Deus na tua vida. Mas ela também diz uma coisa, tem um significado também interessante, a palavra exartizo, que significa suprir com perfeição. Olha que coisa linda. Ele supre tudo na tua vida com perfeição. Ou seja, chegar ao final. Uma das coisas mais maravilhosas que eu posso dizer para você hoje é esta. O Espírito Santo é o selo de garantia
de que nós chegaremos ao final da jornada e seremos aprovados por Deus. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Ele. É útil por causa dele. E então, irmãos, essa palavra de Deus para nós hoje é muito importante. Por isso que nós estamos colocando esse fundamento. Por quê? Porque nós vamos passar pelo livro de Gálatas, depois nós vamos passar pelos livros de Romanos, depois nós vamos para o livro de Hebreus, nós vamos para as cartas paulinas. Vai ser muito lindo. Eu garanto para você que a cada semana vai ser algo assim novo. Não novo no sentido que você nunca ouviu falar, mas novo no sentido de como você vai experimentar as dimensões. Por quê? Por causa da ministração, por causa da oração, por causa de você poder estar sendo assistido mais de perto por aqueles que estão sobre sua vida. Por aquele líder que Deus colocou sobre sua casa, sobre você, sua esposa, seus filhos, para que você possa ser abençoado por Ele. Entende? Abençoado por Ele, cheio do Espírito Santo. Oh, meus irmãos em Cristo. Eu digo para você hoje, sem medo de errar, Deus é fiel. Se Ele diz que a palavra dEle é revelada, é inspirada para todos estes fins proveitosos e nos deixar perfeitamente habilitados para toda a boa obra dele, então, meus irmãos, o que cabe a nós é estarmos presentes, é estarmos recebendo o maná diário, recebendo a revelação desta promessa gloriosa de Deus, as santas alianças que Ele fez conosco em cada livro, em cada carta, em cada doutrina que Ele estabeleceu para a vida da igreja. Nós somos mais que vencedores em todas estas coisas por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua palavra é viva. Por isso que eu não poderia deixá-los ingressar nessa jornada sem que antes nós estabelecermos esses princípios, sem que antes nós os colocássemos dentro desta visão poderosa de que Deus está fazendo alguma coisa. Seja nos Salmos, seja no Provérbios, seja nas histórias dos grandes homens de Deus, não importa. Tudo foi escrito para o nosso ensino, para as nossas vidas, para a correção. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas algumas vezes eu estou lendo no Antigo Testamento a história de vamos dizer, de um profeta, e de repente acontece algum momento na vida daqueles profetas, na história que eles estão convivendo, que eu paro e eu digo, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou fazendo a mesma coisa. E naquele momento o Espírito Santo me corrige, me traz as lágrimas. E assim eu posso dizer, Pai, me perdoa. Ou então, eu estou passando por uma adversidade e naquele momento que eu estou lendo a palavra de Deus, aquilo salta diante dos meus olhos, no meu coração, e eu digo, puxa, eu preciso agir assim para que isto se encerre na minha vida e comece uma nova etapa. E é certo que acontece. Tudo na vida não é permanente. A única coisa que é permanente é a graça de Jesus Cristo em nós. Essa leva-nos para a eternidade. E nós viveremos para sempre com Ele, essa é a promessa dele. Ele não quebra a promessa. Mas há momentos da nossa vida em que nós nos deparamos com certas revelações, onde elas nos corrigem e nos trazem de volta
ao lugar da bênção, ou seja, ao lugar da justiça, para que Deus possa fazer em nós aquilo que Ele diz que vai fazer em nós. Amém? Em João capítulo 21, versículo 25, nós encontramos um texto muito interessante e eu quero ler para você agora. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Quem falou isso? João. João. Ele disse isso. Por quê? Porque ele viu a grandeza e a soberania de Jesus Cristo. Meus irmãos, existem cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Ok? E eu quero dizer para vocês que dentre estes 7 bilhões, eu não sei exatamente quantos, mas são milhões e milhões e milhões de pessoas que agora mesmo, quando eu estou trazendo essa palavra para você, está recebendo uma ação de Jesus. Então, veja, se nós fôssemos relatando cada obra de Jesus, a cada minuto, por centenas e milhares de pessoas, quantos livros você acha que nós escreveríamos? João viu isto. Ele é o verbo vivo. Ele responde cada oração. Ele se comunica com cada um de nós. Ele está presente em cada um de nossas vidas, respondendo, livrando, corrigindo. Ele faz essa obra. Por isso que o seu Espírito foi multiplicado e está em cada um de nós, para que Jesus Cristo nos assista em todo instante, a todo momento, nas nossas vidas. Por isso que João diz, há muitas outras coisas. E dentro desse mistério de muitas coisas que ele fez e ainda vai fazer, está incluso tudo aquilo que nós vamos experimentar no homem. Não é maravilhoso? É tremendo, irmãos. Eu amo Deus e eu amo o Senhor Jesus Cristo porque Ele não para. Ele está constantemente se manifestando. Ele é a manifestação gloriosa de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo. Então, há muitas coisas que Ele ainda vai fazer. Lares para restaurar, filhos que Ele vai trazer de volta. Ele vai derramar chuva serôdia. Ele vai te carregar nos braços. Ele vai curar uma enfermidade. Ele vai fazer isso, Ele vai fazer aquilo. Quer dizer, Ele é ativo e vive para sempre. Por isso é muito importante que nós coloquemos esse fundamento, porque não importa o livro que nós vamos estudar, não importa a revelação a ser recebida de qualquer mensagem que Deus colocou na sua palavra para nosso benefício. Como diz a revelação bíblica, para ser útil, para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir, para nos deixar preparados para toda boa obra, habilitados para toda boa obra. Então, meus irmãos em Cristo, nós não podemos perder. Eu peço a você que semanalmente pare naquele momento que o seu intercessor diz, olha, nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. Ministrando a palavra significa nós estamos trazendo algo do Senhor para a sua vida. Isto é ministrar. Nós estamos transferindo uma porção do Espírito que Ele colocou em nós, para vocês.
Então veja, quando esta revelação chega ao seu espírito e você agora então a recebe, as ações do Espírito Santo vão firmar você. Porque é ali que o Espírito Santo de Deus germina a palavra, dá vida à palavra. Porque o Espírito é o esperma divino, é aquilo que traz substância, é aquilo que cria, que gera. O Espírito Santo é assim, maravilhoso. E ele vai fazer segundo a revelação que ele diz. Quando o anjo veio a Maria, ela não estava grávida, ela nem estava desposada de José ainda, melhor, eles tinham os votos de casamento e era como se já tivessem casados, porque essa era a tradição, não é, que os judeus tinham naquele tempo. O pai, os pais do moço, os pais da moça, eles vinham, tinham o cortejo, né, de conhecimento, e então aquele moço e aquela moça estavam prometidos um para o outro. Então não poderia ter mais outras pessoas. E Jesus, a Bíblia diz que já estava desposado de Maria, mas ainda não haviam coabitado. Ela era virgem. Então, sendo ela virgem, ela recebe a palavra do anjo. E o anjo diz: Maria, o que vai ser gerado em você é do Espírito Santo. Então, veja, Jesus foi gerado da palavra, e só podia ser porque ele é a palavra viva. Então ele foi concebido no útero de Maria, não por um ato sexual entre José e Maria, mas pela palavra divina. Esse embrião foi gerado e Jesus então vem agora tomar a forma de homem, ou seja, vem habitar num corpo semelhante ao nosso, para que ele pudesse ser, lá na frente, o sacrifício, seja, necessário, aquele que morreria para que a justiça de Deus pudesse ser completa. E assim Deus pudesse restaurar o que se havia perdido, que era a presença do Espírito Santo dentro do homem. Então eu quero concluir assim, para todos nós. Toda esta visão de homem é para a bênção da sua família. É para que você seja abençoado por Deus e Deus possa formar Cristo em você e vocês possam tomar a forma viva da palavra de Deus. Ou seja, passar a ser apenas a manifestação viva do que está escrito no livro. Por isso que Paulo disse: vós sois minhas cartas vivas. Ou seja, cartas que foram produzidas pelo meu ministério, não com tinta de caneta, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Eu espero em Deus que este ministério do Espírito Santo, através da vida dos pastores desta igreja, possam produzir em suas famílias o mesmo resultado que Paulo produziu naqueles a quem ele ministrou nos tempos que ele estava na terra. Então, eu espero que estes fundamentos que nós estaremos trazendo para você semanalmente, as revelações que nós vamos estar compartilhando com você e sua família semanalmente, a palavra de Deus, ela vai começar a ter efeito na sua vida, ela vai ter um peso de transformação na sua vida. E nós só precisamos nos ajuntar para juntos estudar os ensinamentos que este livro tão maravilhoso nos ensina. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude, irmãos, a entender a verdade na Bíblia, aquilo que está contido nas suas páginas, e nós possamos vivê-la, preste atenção, vivê-la diariamente, todos os dias,
como indivíduos e como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta quarta-feira que antecede o início dessa nova etapa, já com algumas formatações mudadas, alguns métodos mudados, inclusive o tempo de estudo, como eles vão ser passados para vocês e tudo mais. Nós aguardamos e esperamos em Deus que isso possa ser uma bênção para a sua vida. Possa trazer transformação à sua vida. Possa levar não somente você, homem de Deus, mas também a sua esposa, mulher de Deus, e seus filhos, filhos de Deus, a uma comunhão íntima, poderosa e significante diante do nosso Pai Celestial. Então pare agora. Ore nesse momento, para que o Senhor venha nesses próximos momentos que vamos viver adiante juntos como igreja, intercessores, para que Ele revele a sua palavra e Ele manifeste em você a vida que estava nele, que foi depois passada para os santos apóstolos, para os seus discípulos, depois para tantos quantos deram crédito à pregação e que veio até nós hoje, pela pregação do Evangelho. Nós recebemos essa vida e agora essa vida está em nós. Ela se manifesta corrigindo, redarguindo, mudando o curso, nos ensinando e nos aperfeiçoando para toda boa obra que Deus quer que nós realizamos nessa terra. Que Ele seja louvado, que Ele seja engrandecido, enaltecido na vida de todos os membros desta igreja. Bem-vindo a essa aventura. Bem-vindo a este momento onde nós vamos estar juntos, vivendo cada revelação, recebendo cada revelação e experimentando as dimensões das verdades da palavra de Deus. Amém? Então, eu quero incentivá-los a que vocês estejam preparados, muito bem alicerçados nos fundamentos bíblicos e exercitados na prática da palavra de Deus. Sejam bem-vindos ao Homem e na próxima quarta-feira nós nos veremos já dentro dos novos formatos, dentro dos nossos novos estilos de estudos. Enfim, vai ser uma bênção. Eu espero vocês lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e que a paz do Senhor esteja em cada um de vocês. Amém.